Eles diziam que era impossível. Criar cavalos de raça exige fortuna, conexões e tradição. Gente como você não tem vez nesse mercado. Era o que Marcos escutava sempre que compartilhava seu sonho. E talvez você já tenha ouvido algo parecido sobre os seus sonhos também. Mas, e se eu te dissesse que não é o berço que define o destino, e sim a coragem de quem decide não se curvar diante da dúvida? Isso te chocaria? Pois é aqui que a história começa, numa fazenda esquecida pelo tempo, num terreno herdado sem valor aparente, com um jovem desacreditado, mas com uma fé inabalável. Sim, fé. Aquela força invisível que muitos zombam, mas que é mais poderosa do que qualquer investimento em dólar. É preciso dizer, os fatos narrados neste vídeo não são reais, mas cada emoção, cada ensinamento, cada revelação é profundamente verdadeiro. Criado com o apoio da inteligência artificial, esse conto é uma mistura de histórias inspiradoras e contos de superação e fé, que vão além da criação de cavalos. É sobre criar uma nova mentalidade, um novo olhar para a vida. Então, se você chegou até aqui, prepare-se para uma viagem que começa com a poeira das estradas rurais e termina com a glória de quem ousou subir o monte do Senhor com mãos limpas e coração puro. E se você pensa que fé e empreendedorismo não combinam, então esse vídeo vai virar seu mundo de cabeça para baixo. Vamos falar de recompensa rápida. Sim, porque quem age com fé e sabedoria, colhe antes do que imagina. E não estamos falando só de dinheiro. Estamos falando de reconhecimento, de paz interior, de autoridade no seu propósito. O Salmo 24 nos lembra que a terra pertence ao Senhor, e tudo o que há nela. Então, por que você ainda vive como se o mundo fosse de quem grita mais alto, e não de quem acredita mais profundo? Há uma promessa escondida nesse salmo, e ela vai se revelar aqui, aos poucos, como um potro puro sangue rompendo o ventre da dúvida para galopar sobre as planícies da esperança. Então, antes da gente mergulhar nessa história, aproveita e se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos. Ativa as notificações, porque aqui, a cada novo vídeo, você encontra reflexões positivas, mensagens motivacionais e histórias de fé e esperança que podem mudar sua forma de enxergar o mundo e a si mesmo. E lembra, esse canal não é sobre religião, é sobre revelação. Marcos não herdou uma fazenda. Herdou um pedaço de terra improdutiva, com uma casa de madeira estalando como se sussurrasse seus últimos dias. O chão era rachado, a grama crescia torta, e os vizinhos chamavam o lugar de Vale do Abandono. Mas era ali que ele sonhava em criar cavalos de raça. Nem carro ele tinha. Pegava carona, ia a pé, de bicicleta, o que fosse possível. Enquanto os outros enxergavam poeira e carência, ele via possibilidades. Seu coração dizia que algo maior estava por vir, e ele escolheu acreditar. Não era sobre o que os olhos podiam ver, era sobre o que a fé podia plantar. Se você já passou por isso, sabe como dói. Sonhar alto, mas viver pequeno. Ver gente zombando da sua ousadia silenciosa. Eles dizem, desiste, rapaz, isso aí é ilusão. Mas ninguém tem o direito de medir a grandeza de um propósito pela aparência da semente. Marcos entendeu cedo que fé não é varinha mágica, é enxada. É preparo. É levantar todos os dias e dizer, hoje eu vou mais longe que ontem. Ele cavava com as próprias mãos, limpava o pasto sozinho, e à noite estudava tudo sobre genética equina em livros usados e vídeos gratuitos na internet. Uma vez, em um grupo de criadores, ele perguntou sobre linhagens de puro sangue. Riram dele. Chamaram-no de curioso, de metido. Mas ele não se abateu. Respondeu com humildade e sumiu por um tempo. Quando voltou, já sabia o nome de cada cavalo campeão das últimas 4 décadas. Sabia qual pasto dava mais resistência, que suplementação melhorava o desempenho, e até quais feiras vendiam os potros mais promissores. Ele mergulhou de cabeça, não para se exibir, mas para se preparar. Porque quem quer viver o extraordinário precisa agir quando ninguém está olhando. Esse é o caminho das histórias inspiradoras. Era como diz o Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Marcos sabia que não podia trapacear. Nada de criar atalhos, nada de se apoiar em jeitinho ou em empréstimos duvidosos. Ele confiava que, se andasse certo, o céu abriria as portas certas. E olha, demorou, viu? Não foi fácil. Passaram-se meses em que tudo o que ele via era barro e silêncio. Mas há um tipo de silêncio que não é abandono, é construção invisível. É o céu mexendo os bastidores enquanto o homem segue obediente no palco da perseverança. Numa madrugada fria, enquanto orava no meio do curral vazio, ouviu um barulho estranho.
Uma égua parida havia escapado de uma propriedade vizinha e entrou em sua terra, como se fosse atraída por algo invisível. A dona, ao saber, ficou tão grata por ele ter cuidado dela que ofereceu o potro como agradecimento. Sim, o primeiro cavalo da fazenda veio não de um investimento milionário, mas de uma atitude nobre. E ali se cumpria a primeira semente do sonho, um animal com linhagem de respeito, nascido em terra seca, mas debaixo de promessa viva. A vida de Marcos nos lembra que quem planta fé colhe milagres. Mas não milagres fantasiosos, e sim milagres que nascem da ação, da integridade, do trabalho suado. Ele não era o mais rico, o mais forte ou o mais conectado, mas era o mais constante. E isso, meu amigo, minha amiga, muda tudo. A constância é o solo onde florescem os contos de superação e fé. Porque quando todo mundo para, você continua. Quando os outros riem, você estuda. Quando o desânimo bate, você ora e recomeça. E sabe o mais curioso? As pessoas começaram a aparecer. Um amigo trouxe uma sela antiga. Um primo distante ofereceu madeira para reformar o curral. Um senhor da igreja doou sacas de ração vencida, mas ainda boas para uso. Era como se o céu estivesse dizendo: eu sou o dono da terra e de tudo que nela existe. Eu cuido dos meus. Cada detalhe reforçava uma verdade que ninguém podia tirar de Marcos: ele não estava só. E essa sensação de cuidado, de provisão invisível, é o tipo de esperança que a gente precisa nos dias em que tudo parece árido. Nesse cenário, surgem os primeiros sorrisos. O primeiro relinchar do potro, o cheiro de vida, o calor do sol batendo no dorso do animal como uma bênção de luz. E você pode imaginar a cena: um jovem sentado no toco de árvore, com os olhos marejados, olhando para o impossível que começou a virar realidade. Ele sabia que ainda era o começo, mas também sabia que o céu havia dado o sinal verde. E aí entra um ensinamento profundo: às vezes, o milagre não é uma explosão. É um sussurro que confirma que você está no caminho certo. E se você sente que está começando do zero, com pouco, com quase nada, entenda, você já tem o suficiente. O bastante para começar. Porque quem tem fé e visão já está 10 passos à frente de quem só tem capital. Quer um exemplo prático? Faça hoje uma lista com tudo que você tem à disposição: tempo, contatos, materiais, ideias. E comece com isso. Porque quem é fiel no pouco, verá o pouco se multiplicar nas mãos do Altíssimo. E assim como Marcos, você vai perceber que a terra que parecia seca, era, na verdade, solo santo. E é nesse ponto que algo inesperado acontece. Um criador de renome, famoso por suas linhagens premiadas, aparece na fazenda de forma misteriosa, como se atraído por um vento diferente. O que ele faz, e como isso muda o rumo de toda a história? Ah, isso já é assunto para o nosso próximo capítulo. E eu te garanto, as reviravoltas que vêm por aí vão te lembrar que o dono da terra é também o dono da promessa. Era uma tarde comum, daquelas em que o calor parece fazer até o vento desistir. Marcos estava limpando o curral quando avistou, ao longe, um jipe antigo levantando poeira pela estradinha de terra. Achou estranho. Ninguém ia até ali por acaso. Ficou em alerta. Ao parar na entrada da fazenda, um senhor de cabelos grisalhos, chapéu de aba larga e botas empoeiradas desceu com uma serenidade que parecia destoar do cenário. Ele se apresentou como Davi Velasquez. O nome soava familiar, mas Marcos, humilde como era, não demonstrou. Ofereceu água, sombra e um banquinho no alpendre. E ali começou o que viria a ser um dos encontros mais transformadores de sua vida. Davi não enrolou muito. Disse que tinha ouvido falar de um rapaz que criava cavalos com fé e coragem, e que estava curioso para ver com os próprios olhos. Marcos, surpreso, explicou que mal havia começado. Só tinha um potro. Não havia estrutura, nem pedigree. Mas tem visão, respondeu Davi, olhando para o animal com carinho. E onde há visão, há futuro. Essa frase ficou ecoando na mente de Marcos por dias. Porque naquele momento ele percebeu: quando a promessa de Deus chega, ela nem sempre vem vestida de glória. Às vezes ela vem disfarçada de oportunidade, de conversa simples, de visita inesperada. Davi revelou, com um sorriso enigmático, que era dono de uma das mais respeitadas fazendas de criação de cavalos do país. Mas estava cansado do mercado ganancioso e queria investir em alguém que tivesse mais alma que ambição. Não quero lucro, quero legado, disse. E você, garoto, parece ter sede de algo maior. Marcos quase não acreditou. Era como se alguém tivesse lido suas orações mais íntimas. Aquelas que ele fazia em silêncio, deitado na rede, olhando para o céu estrelado e perguntando: Deus, será que o Senhor ainda me vê aqui?
Histórias inspiradoras como essa nos lembram de algo essencial. Às vezes, as maiores respostas de oração vêm em embalagens discretas. Quantas vezes a gente rejeita o começo de um milagre só porque ele não parece grande o suficiente? Davi não ofereceu dinheiro. Ele ofereceu mentorias, tempo e acesso. Coisas que não têm preço, mas que abrem portas que nenhum esforço sozinho conseguiria. E aqui vai uma dica prática para você. Aprenda a identificar quando é tempo de receber ajuda. Ego demais atrasa a bênção. Se alguém te estende a mão, receba com gratidão e humildade. Isso também é fé. Nos meses seguintes, Davi passou a visitar regularmente a fazenda de Marcos. Trazia livros técnicos, ensinava sobre linhagens, fisiologia animal, técnicas de adestramento e gestão rural. Mas mais do que isso, ele falava sobre vida, sobre fé, sobre escolhas. Era como se o céu tivesse mandado não só um mentor, mas um pai espiritual. Marcos, que cresceu sem figura paterna presente, encontrou naquele homem não só sabedoria, mas direção. Juntos, reformaram o estábulo, ajustaram os piquetes, plantaram novas pastagens e deram nome ao primeiro Aras, Monte da Promessa. Aos poucos, o que antes era terra seca virou lugar de aprendizado. A cada lição de Davi, surgia uma reflexão positiva que Marcos anotava num caderno surrado. Uma delas dizia: "Você não vai onde quer, você vai onde está preparado para sustentar." E aquilo mexia com ele. Porque até então, sonhar era o máximo que ele podia. Mas agora, aprender a gerir, liderar e multiplicar era um novo passo. E aqui entra uma dica poderosa. Se você sente que sua promessa está demorando, talvez o céu esteja te ensinando a não desperdiçá-la quando chegar. Leia sobre liderança, sobre finanças, sobre o que for relacionado ao seu sonho. Informação é adubo de milagres. Com o tempo, Davi fez uma proposta inesperada. Emprestaria 3 éguas premiadas para reprodução no Aras de Marcos. Mas com uma condição: você vai cuidar delas como se fossem suas, e me devolver os primeiros potros. Era um pacto de confiança. Marcos aceitou sem pestanejar. E naquela noite, sozinho no curral, chorou de gratidão. Não porque os animais valiam muito, mas porque ele entendeu que o céu havia validado sua jornada. Era como se o Salmo 24 sussurrasse ao seu coração: a quem pertence esta terra? Ao Senhor. E Ele dá a quem Ele quiser, no tempo certo, com propósito certo. As primeiras éguas chegaram numa manhã de neblina leve. Quando desceram do caminhão, Marcos se emocionou ao ver a imponência dos animais. Era como ver a realização de um sonho em carne e osso. Mas junto com os animais, vinham novas responsabilidades. Vacinas, alimentação específica, acompanhamento veterinário, tudo exigia mais estrutura, mais dedicação. Mas ele não reclamava. Pelo contrário, estava disposto a dobrar o turno, se fosse preciso. Porque quem realmente acredita em si mesmo sabe que o sacrifício é parte do caminho, não um castigo. Essa fase foi marcada por crescimento interno. Marcos passou a dormir menos, planejar mais, conversar com especialistas, participar de grupos online, até conseguir um curso gratuito de zootecnia à distância. Não foi sorte. Foi decisão. Decisão de não desperdiçar oportunidade, de fazer render cada semente que Deus colocava em suas mãos. Histórias de fé e esperança como essa mostram que quando a promessa chega, ela testa se você está pronto. Não com provas impossíveis, mas com demandas reais que revelam seu nível de comprometimento. E quando tudo parecia estar finalmente fluindo, eis que uma nova reviravolta se aproxima. Uma ameaça silenciosa começa a rondar o Aras, colocando tudo que Marcos construiu em risco. E dessa vez, não se trata de dinheiro, estrutura ou oportunidade, mas de algo que nem sempre sabemos lidar. Algo que toca o coração e testa a alma. O que será que vem pela frente? Te convido a seguir comigo, porque o próximo capítulo revela até onde a fé pode nos levar quando o chão começa a tremer. Na manhã em que Marcos percebeu que algo estava errado, tudo parecia comum. O sol nasceu no mesmo ângulo de sempre, os galos cantaram no mesmo horário e os cavalos relinchavam animados com a ração. Mas havia um silêncio estranho no ar. Um daqueles que a gente só percebe quando já está no meio do redemoinho. Ao entrar no curral, viu uma das éguas emprestadas por Davi deitada, ofegante, com os olhos baixos. O veterinário foi chamado às pressas. Exames, correria, tensão. O diagnóstico veio como um raio no meio da calmaria: encefalomielite equina. Uma doença viral, grave, transmissível. E o pior, se não contida, poderia comprometer todo o Aras. Marcos sentiu o chão sumir. A primeira reação foi o medo. A segunda, a culpa. Será que errou em algo?
Teria deixado escapar um cuidado? Talvez a vacina estivesse vencida, talvez um mosquito entrará durante a noite, talvez fosse só um teste. Davi apareceu no fim da tarde, sereno como sempre. Disse apenas: "Você ainda confia?" A pergunta calou fundo. Porque fé de verdade não se prova na calmaria, mas quando a tormenta levanta poeira e ameaça tudo que a gente construiu com suor. Histórias de superação e fé geralmente passam por esse momento, o da dúvida, mas também o da decisão. E ali, naquele chão de terra batida, Marcos decidiu não recuar. Foram dias intensos. A égua foi isolada, as outras monitoradas, e Marcos quase não dormia. Mas, curiosamente, algo novo nascia dentro dele. Uma força que não vinha dos músculos, nem do conhecimento. Vinha da certeza de que, mesmo em meio à escuridão, Deus ainda estava no controle. Ele passou a declarar todos os dias, ao lado dos animais: "O Senhor é dono desta terra. E onde Ele reina, o mal não próspera." Uma declaração simples, mas poderosa. E aqui vai uma aplicação prática. Declare palavras de vida sobre aquilo que você cuida. Sobre sua casa, seu trabalho, seus sonhos. A boca tem poder. E o Espírito responde àquilo que se ouve com fé. Durante esse período, Marcos começou a escrever devocionais breves sobre tudo o que estava vivendo. Publicava num perfil pequeno do Instagram, com poucos seguidores. Mas algo curioso aconteceu. As mensagens começaram a ser compartilhadas. Gente do interior, criadores de outros estados, jovens em busca de propósito. Todos se identificando com aquelas palavras simples, mas cheias de esperança. Nasciam ali não só reflexões positivas, mas uma comunidade silenciosa de gente que também enfrentava suas próprias encefalomielites da alma. E isso é muito real. Quando você transforma a dor em serviço, a cura encontra caminho. Com o tempo, a égua melhorou. Lentamente, mas com firmeza. E nesse processo, Marcos aprendeu a não apenas cuidar do corpo dos cavalos, mas também de sua própria alma. Passou a acordar mais cedo, ler mais a Bíblia, jejuar, orar por sabedoria. Não por medo, mas por amor. Percebeu que, se quisesse mesmo ser um líder de legado, precisaria ter raízes profundas. Porque os ventos não poupam ninguém. E a firmeza de um homem começa quando ele decide acreditar em si mesmo, mesmo quando tudo grita o contrário. Um dia, um repórter rural da região apareceu na fazenda. Disse que ficou sabendo da história e queria contar aquele testemunho no jornal local. Marcos ficou receoso. Mas Davi o encorajou. Histórias inspiradoras são luz. E luz não se esconde debaixo da cama. A matéria foi ao ar. Ganhou repercussão. Gente começou a visitar a fazenda. Não para comprar cavalos, mas para ouvir palavras. Gente ferida, gente cansada, gente que só precisava ouvir: "Você consegue. Vai passar. Tem um propósito nisso tudo." Foi assim que o Monte da Promessa deixou de ser apenas um lugar físico e virou símbolo de fé viva. Foi nesse cenário que Marcos teve um novo sonho. Literalmente. Sonhou que estava cavalgando com um cavalo branco sobre montanhas, e atrás dele vinham pessoas montadas também. Uma multidão. No sonho, uma voz dizia: "Você guiará outros com aquilo que venceu." Ao acordar, entendeu que sua missão era maior que criar cavalos. Era criar coragem nas pessoas. Ensinar que é possível falhar, sofrer, recomeçar, e mesmo assim seguir. Porque fé é isso. A certeza de que há mais além da dor. A doença havia passado, mas o impacto positivo permaneceu. Marcos criou um pequeno centro de recuperação e reabilitação para cavalos doentes ou maltratados. Recebia animais doados, cuidava, tratava e depois encaminhava para novos lares ou projetos sociais. Tudo com a ajuda de voluntários. Davi investiu na estrutura, mas Marcos liderava o coração do projeto. Chamou o espaço de Vale da Esperança. Um nome simples, mas carregado de propósito. Assim nascem os grandes projetos, não em salas de reuniões, mas no coração de quem decide não desistir mesmo quando a terra treme. Esse período também ensinou Marcos algo valioso: a gestão da vulnerabilidade. Ele aprendeu que admitir fraquezas não o tornava menor. Pelo contrário, o aproximava das pessoas. Passou a dar palestras em eventos rurais, compartilhar suas experiências, encorajar outros jovens empreendedores do campo. E em cada fala, deixava uma semente: se a promessa está de pé, nada pode derrubá-la. Nem doença, nem tempo, nem escassez. Só você pode sabotar seu próprio destino. Essa frase virou seu lema, sua âncora. Porque quem sobreviveu à tempestade,
nunca mais teme a chuva. Mas, como toda história de fé e superação, o caminho de Marcos ainda guardava mais desafios. Porque o crescimento, quando vem, também atrai olhares, invejas e portas que se abrem, mas com armadilhas escondidas. E o que parecia ser a grande oportunidade de sua vida estava prestes a chegar, só que dessa vez, vestida de vaidade. Será que ele conseguiria discernir o que vinha de Deus do que era apenas brilho falso? O próximo capítulo revela como até as bênçãos podem virar provações quando o coração perde o foco. A fama bateu na porta sem pedir licença. Um vídeo sobre o projeto Vale da Esperança viralizou nas redes sociais. De repente, Marcos passou de criador de cavalos a símbolo nacional de superação e fé. Convidado para talk shows, programas de rádio, parcerias com marcas de suplementos e até uma proposta de documentário da Netflix Rural. Tudo parecia um sonho. Mas nem todo brilho é ouro. E nem toda oportunidade é bênção. Às vezes, a bênção vem para testar o coração, não para inflar o ego. E aí, meu amigo, começa a verdadeira batalha, a do espírito contra a vaidade. Foi numa dessas reuniões com patrocinadores que Marcos ouviu a proposta mais tentadora até então. Um empresário renomado queria financiar um aras de luxo em seu nome, com a condição de tornar o projeto menos religioso. Tirar as mensagens bíblicas, suavizar os discursos de fé, trocar o nome Vale da Esperança por algo mais comercial. A proposta era tentadora, milhões em investimento, expansão para todo o país, celebridade rural. Mas ao ouvir aquilo, o coração de Marcos apertou. Lembrou-se do Salmo: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. O brilho era bonito, mas a essência estava ameaçada. Marcos pediu um tempo. Foi para o pasto, sozinho, conversar com Deus. E ali, diante do mesmo céu que o viu orar desesperado meses antes, ele fez uma escolha. Preferiu manter a essência do que se curvar ao sistema. Preferiu continuar sendo canal de histórias inspiradoras do que virar marionete do capital. Recusou a proposta. Deu entrevistas dizendo que não venderia sua fé, nem sua missão. Foi criticado, chamado de radical, de burro. Mas em seu íntimo, sabia, um coração dividido não suporta longas jornadas. E quem é servo da verdade, não negocia sua identidade. Essa decisão gerou consequências. Alguns apoios foram cortados. A mídia perdeu o interesse. A audiência nas redes caiu. Mas, em contrapartida, algo muito maior acontecia longe dos holofotes. Jovens começaram a se inspirar nele. Não apenas pelo que ele fazia, mas pelo que ele recusava fazer. Uma nova geração começou a se levantar no campo com coragem de dizer não ao que compromete os valores. O movimento cresceu. Surgiram outras fazendas com nomes como Monte da Verdade, Rancho da Palavra, Terra da Fé. Gente simples, mas convicta de que viver com propósito vale mais que fama passageira. Marcos percebeu que havia dois tipos de sucesso: o que faz barulho e o que faz sentido. O primeiro atrai aplausos. O segundo transforma destinos. E ele decidiu viver pelo segundo. Sua rotina voltou a ser mais tranquila, com menos flashes e mais sorrisos sinceros. E uma das grandes lições que tirou desse tempo foi: não é o palco que sustenta o homem, é a raiz. Ele passou a ensinar sobre isso em suas mentorias, que agora eram direcionadas para líderes jovens do campo e da cidade. Gente buscando não só sucesso financeiro, mas reflexões positivas e fé com propósito. E aqui vai algo muito importante. Toda vez que você diz não ao que compromete sua essência, você diz sim a algo muito maior, que ainda está por vir. Às vezes, os nãos mais doloridos são sementes dos sims mais grandiosos. Mas isso exige discernimento. E discernimento só se adquire com intimidade com Deus. Marcos sabia disso. Passou a dedicar mais tempo ao jejum, leitura bíblica e solitude. Não solidão. Solitude. O momento em que a alma silencia para ouvir os sussurros do céu. E isso fez toda a diferença em sua trajetória. Foi nessa fase que ele conheceu Rebeca, uma veterinária apaixonada por cavalos e por missões. Se conheceram num congresso rural cristão. Conexão imediata. Coração alinhado. Sonhos compatíveis. Juntos, sonharam um projeto: levar cavalos resgatados para as periferias das cidades, como forma de terapia e evangelismo. Um projeto ousado, diferente, meio maluco aos olhos do mundo, mas cheio de sentido para quem vive por fé. Chamaram a iniciativa de Cavalgar com Esperança. E, aos poucos, começaram a percorrer o país com seus animais, contando histórias de fé e superação. A nova missão era desafiadora.
Exigia logística, recursos e coragem. Mas também gerava impacto. Crianças autistas sorriam ao acariciar um potro pela primeira vez. Jovens sem perspectiva ouviam mensagens motivacionais enquanto montavam em cavalos dóceis. Vidas eram tocadas. Gente se convertia. E, ironicamente, o projeto que nasceu do Não à Fama agora viralizava de novo. Mas dessa vez, não por vaidade, e sim por propósito. O nome de Marcos e Rebeca se espalhava, não como celebridades, mas como testemunhos vivos de que esperança pode montar e cavalgar livre por onde Deus mandar. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Em uma dessas viagens, um acidente grave quase tirou a vida de Marcos. Um caminhão desgovernado atingiu o trailer dos cavalos. Rebeca ficou ferida. Um dos cavalos morreu. E Marcos? Marcos ficou entre a vida e a morte. E agora? Será que a fé que o sustentou até ali também o levantaria da cama de hospital? A próxima etapa dessa história revela-se, mesmo no vale mais profundo, a esperança continua cavalgando firme. A imagem do caminhão colidindo com o trailer foi a última coisa que Marcos viu antes de apagar. O impacto foi violento. O cavalo que ele mais amava, Boaz, morreu no local. Rebeca sofreu fraturas no ombro. E Marcos? Marcos passou por 3 cirurgias em menos de uma semana. O diagnóstico era grave: vértebras comprometidas, costelas fraturadas, lesões internas. Os médicos foram sinceros: se ele andasse novamente, seria um milagre. Ao acordar, num quarto frio e silencioso, a primeira coisa que Marcos sentiu não foi dor, foi vazio. Como se tivesse perdido algo além do físico. Mas então, lembrou-se: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. E sussurrou: se ainda respiro, ainda posso crer. Os dias no hospital foram longos. Rebeca ao seu lado, firme. Leu os salmos para ele. Orava todos os dias, ungia suas mãos com óleo. E ele, mesmo sem força para falar, chorava. Mas não eram lágrimas de revolta. Eram lágrimas de confiança. Lágrimas de quem já tinha visto Deus agir antes, e sabia que veria de novo. Os médicos chamavam de resiliência rara. Mas ele chamava de fé em movimento. E mesmo deitado, Marcos continuava ministrando. Enfermeiros se emocionavam com sua serenidade. Visitantes saíam impactados com suas palavras. Era como se, mesmo quebrado, ele cavalgasse, por dentro. Aos poucos, o milagre começou a acontecer. Primeiro, os dedos voltaram a mexer. Depois, pequenas contrações nas pernas. Fisioterapia intensa, orações incessantes. 3 meses depois, ele ficou de pé. Com ajuda, mas de pé. O hospital inteiro comemorou. E ali, no meio do corredor, ele disse em voz alta: Boaz morreu, mas o que ele representava vive em mim. Era a metáfora perfeita. Porque Boaz, o cavalo branco, simbolizava a pureza da missão. E mesmo que o cavalo tivesse partido, a missão cavalgava mais forte do que nunca. Rebeca teve alta antes e preparou tudo no Vale da Esperança para o retorno dele. Foi uma recepção simples, mas emocionante. Os funcionários formaram um corredor de palmas. E quando Marcos viu o pôr do sol sobre o pasto, ele entendeu: estava em casa. Mas mais do que isso, estava recomeçando. Decidiu que aquela nova fase seria ainda mais ousada. Montou uma escola de formação para jovens do campo. Ensinava desde doma racional até princípios espirituais. Chamou o curso de Cavaleiros da Esperança. E o lema era claro: montamos cavalos, mas guiamos destinos. O projeto cresceu. Ganhou apoio de ONGs, igrejas e até do governo local. Marcos passou a palestrar em universidades, seminários e congressos internacionais. Mas sempre mantinha os pés, ou melhor, as botas, no chão. Continuava cuidando dos potros, orando pelas mães éguas, acompanhando partos. Nunca deixou a essência morrer, porque entendeu que a verdadeira grandeza está em permanecer humilde quando tudo em volta grita para você se exibir. Histórias de fé e esperança não são construídas com aplausos, mas com raízes. No seu aniversário de 40 anos, um evento especial reuniu centenas de pessoas no Vale. Ex-alunos, crianças impactadas, pastores, artistas e amigos de longa data. Em vez de presentes, Marcos pediu testemunhos. Um por um, subiam no palco improvisado e contavam como suas vidas haviam sido transformadas. Uma jovem com depressão curada após conhecer os cavalos. Um rapaz que saiu das drogas e virou domador. Uma senhora que reencontrou a fé ao ver seu neto sorrindo no dorso de um potro.
E assim, entre risos, lágrimas e relinchos, aquele dia ficou marcado como a prova viva de que a esperança nunca se aposenta. E sabe de uma coisa? Até hoje, se você visitar o Vale da Esperança, vai encontrar uma pequena placa na entrada, com os dizeres do Salmo 24 gravados à mão: do Senhor é a terra, e tudo o que nela há. É o lembrete diário de que tudo aquilo que tentamos controlar, já tem dono. E que o segredo da paz não está em conquistar o mundo, mas em entregá-lo a quem já governa sobre tudo. Essa foi a maior lição de Marcos. E a que ele deixa para todos nós, através do seu legado e da sua jornada cheia de contos de superação e fé. E agora eu te pergunto, o que tem cavalgado dentro de você? Quais sonhos, dores, promessas e batalhas você tem alimentado? Será que você tem montado sua vida sobre o que é eterno ou sobre o que passa com o vento? Será que o seu coração está limpo, suas mãos firmes e seus olhos voltados para o monte do Senhor? Não importa se você está no pasto ou no asfalto. Se cuida de cavalos ou de planilhas. Se carrega feridas ou projetos. O que importa é o que você vai fazer com tudo isso a partir de hoje. Vai continuar correndo atrás do brilho, ou vai buscar aquilo que realmente faz sentido? Vai seguir o rebanho ou vai abrir o próprio caminho com fé e coragem? Se essa história te tocou, então chegou a hora de agir. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra. Comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você. E me diz, você teria coragem de dizer não à fama para dizer sim ao propósito? E claro, se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho e acompanha a próxima história, porque ainda tem muito mais vindo aí. Obrigado por assistir mais um episódio do nosso canal Contos Inspirados nos Salmos. Lembre-se, nenhuma lágrima é em vão, nenhum desafio é maior que a promessa, e nenhuma montanha é intransponível para quem tem fé. A história de Marcos e seus cavalos é só um lembrete poderoso de que a verdadeira glória vem do alto. Te espero no próximo conto. Até lá!